Pra quem não me conhece ainda, tem muita gente nova aqui no canal. Eu sou Carol Demarque e trabalho com cartonagem há 28 anos. Há muito tempo já. E hoje a gente vai conversar sobre moldes, cortes e pesos, porque tem algumas seguidoras que tiveram essa dúvida. Como é que eu vou saber qual é o peso que cabe dentro da minha caixa? Então tem uma regrinha que eu vou passar para vocês que eu uso já há anos para saber se dá ou se não dá a medida da minha caixa, tudo que eu preciso fazer. Ó os recadinhos. Amoras lindas, eu tenho uma coisa para contar para vocês que estou muito feliz. Preparei conteúdo novo. Quem já é minha aluna já sabe. E ele vai estar disponível a partir da semana que vem. E vai ter coisas, é gratuito, vai ter condições especiais, coisas especiais para quem se cadastrar com antecedência. Então, tem um linkzinho na biografia e tem um linkzinho aqui embaixo, deixei ele aqui fixado, ó, para você se cadastrar para receber essa novidade. Tá bom? Então, não posso contar o que é surpresa, mas é um negócio muito legal. É gratuito, é super vendável, é super maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão adorar, mas só vai ficar sabendo com antecedência quem tiver na lista de espera. Quem estiver cadastradinho. Então, cadastra. E para se cadastrar, lembra que depois que você põe seu nome, seu e-mail, você precisa ir lá no seu e-mail e confirmar. Porque se você não confirma, o seu e-mail acha que você não quer receber meu conteúdo. Entendeu? Então, é importante que você se cadastre. Tá bom? E pode ficar tranquila que vai ser gratuito, tá? Quem é minha aluninha já, a Angélica, a Rosana, que eu tô vendo que vocês estão aqui, vocês já vão saber com antecedência na nossa aula de domingão que eu já vou falar pra vocês, tá? Josi, vai ficar gravado? Não. As lives não ficam mais gravadas. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês estejam aqui comigo. Então, não vou deixar gravada mais, tá? Eu acabo colocando no ar depois, 2, 3 dias depois, mas de hoje pra amanhã não. Que é pra vocês ficarem aqui comigo, porque se você tem dúvida na hora, eu já posso tirar dúvida, outras amoras têm. É uma conversa, um comprometimento meu de estar aqui com vocês, então eu quero que vocês estejam comprometidas também com a minha pessoa, tá bom? Boa noite, Pri. Vamos lá. Cheguei agora, Amara Master. Tô vendo, Josi. Muito tão bonitinho vocês me chamarem de Amora Master. Agora vamos começar. Amora, vocês já sabem, né? Quem é cadastrada comigo, toda aula, toda segunda-feira tem peça nova no canal. Eu mando as medidas pra vocês e o linkzinho do vídeo com antecedência. Então você recebe um moldezinho desse jeito aqui, um PDF. E aí, ó, aqui embaixo tem o desenho do molde, tá vendo? Esse aqui é do porta-óculos, que é esse aqui, ó, porta-óculos, tá vendo? E aí eu percebo que vocês têm dificuldade de tirar esse molde, de utilizar esse molde. O que eu falo para vocês? O que eu indico para vocês? Toda vez que você imprimir um molde do estúdio, que eu tenha enviado para você por e-mail, ou que você pegou lá no blog, que também tem sempre lá no blog, só que aí se você vai entrar depois no blog, você tem que procurar, né? Tem uma areazinha de busca lá, você coloca o nome do projeto que você quer, ele aparece a página onde vai ter o vídeo, vai ter foto e vai ter o PDF para você baixar. Eu indico que você sempre imprima 2 cópias quando tiver molde. Uma cópia você vai fazer o quê? Você vai assistir o vídeo e vai fazer as anotações. Anotação do quê? De legenda, ou seja, xizinho, bolinha e F, para saber aonde você tem que fazer as viras de acabamento, aonde você tem que fazer a vira só no papelão, quando você tem que cortar. Então, você vai assistir e vai anotar tudo isso. Vai também, é interessante que você assista e anote o tecido que você vai usar. Tecido interno, tecido externo, para ficar mais fácil na hora que você for cortar o tecido. E a outra cópia é para você tirar o molde, que é o que a gente vai fazer agora. Então, por isso que é legal que você tire 2 cópias do projeto que você for escolher, que você tenha pego as medidinhas do estúdio, tá?
Então, aqui o que acontece? Eu vou tirar essa medida, vou tirar esse molde, cortando só a voltinha. Deixando ele menorzinho, mas sem cortar, ó. É importante que você entenda que é sem cortar, ó, tá vendo? Não está cortado, eu cortei só a volta. O que acontece? Vocês têm o hábito de fazer o quê? Cortar o molde e vai lá, tufe no papelão, né? Não é assim que tira molde, paixão. É desse jeitinho aqui. Você vai cortar ele maior, aí você vai pegar um papelão. Geralmente eu guardo retalhinhos, ou às vezes eu uso também o craft, porque o craft tem ele fininho e tem ele bem grosso. O que você pode fazer? Você pode pegar o craft mais grosso, ele deve ter 420 gramas, ele é bem grossão, dá até para fazer caixinhas mais simples com ele. E compra na papelaria, ou pode comprar papel cartão, ou pode usar o duplex, ou pode usar o triplex, tá? Posso usar cartolina, Carol? Não pode, porque a cartolina, ela, conforme você vai riscando a volta do molde, ela vai diminuindo o tamanho dele, sem você perceber. Então, essa não pode, tá? Pode ser duplex, triplex, o craft mais grosso, ou um papelão de 1 milímetro, de 2, de 3, daquele que você quiser, não tem problema. Você vai fazer o quê? Você vai colocar no retalhinho que você tiver e você vai fazer o quê? Você vai colocar ou fita crepe ou durex nessa bordinha. Você vai pôr 4 pedaços, tá? Um em cada ladinho. Então, vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Sem pegar no risco do desenho, tá? Só na voltinha, certo? E aí, você vai fazer o quê? Você vai cortar direto com o estilete, direto o papelão em cima, o molde em cima do papelão, porque aí você vai cortar direitinho na medida exata, tá? Não estou conseguindo me cadastrar. Por quê, Josi? Ah, Josi, eu acho que você já tá cadastrada, amor. Se você já tá cadastrada, você não consegue se cadastrar de novo. Quem já tá na minha lista, não precisa se cadastrar, tá? Quando você se cadastra em alguma lista minha, é uma vez só. Cadastrou, entrou no seu e-mail, confirmou, é uma vez só, não precisa mais, tá? Tudo que eu fizer de novo, eu sempre vou enviar para você. Não precisa se cadastrar em todas as listas, não. É uma só, já é o suficiente, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Posso cortar tudo de uma vez? Não, você vai cortar os 2 lados menores primeiro. Então, aqui, ó, eu vou vir e vou passar a régua na posição que eu quero. Uma coisa importante que vocês precisam lembrar. Não pode colocar a régua em cima da linha. A régua é do lado da linha. Quem fica em cima da linha é o estilete, tá bom? Oi, Vivi, tudo bom? Então, o que você pode fazer? Você pode segurar, colocar o estilete na linha que você precisa e parar a régua. Então, ó, um pontinho mais acima, um pontinho mais abaixo. Porque você vai enxergar um pouquinho a linha na hora que você tá fazendo o molde, tá? Então, a gente não pode... Vou até levantar aqui para cortar melhor. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Eu não posso cobrir a linha com a régua. Tá errado. Eu coloco o estilete e a posição, tá? Isso aqui, gente, você aprende só se você fizer designer de interiores e seu professor... Ou fazer desenho técnico, desenho arquitetônico, você aprende isso só desse jeito, não aprende em outros cursos, tá? Então, vamos lá. Aqui, eu coloquei e vou cortar. E você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Os 2 lados menores, tá vendo? Então, eu cortei já as 2 laterais. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fitinha e vou pôr
nesses dois lados que eu cortei. Por quê? Porque ela vai segurar o meu molde no lugar. Se eu continuar cortando, o molde vai sair do lugar e não vai dar mais certo, tá? Então, ó, pus nas duas pontas, tá? Ah, e na hora de você colocar a fita, você tem que lembrar de pôr ela numa posição que você já cortou, que é esse aqui. Porém, eu não estou cobrindo as outras linhas, ó, tá vendo? Não estou cobrindo a linha, tá? Isso é muito importante que você preste atenção também. Aí, agora aqui, eu vou cortar a outra parte que está reta, certo? E aqui ela está, ela vem reta, depois ela arredonda, fica reta e arredonda de novo. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar primeiro a parte reta e depois a parte arredondada a gente tira com a tesoura. É assim que faz, tá? Então vamos lá. Ó, olha só como ficou perfeito o meu molde. Então, recapitulando. Coloquei a fita crepe no molde maior, cortei as duas laterais menores, pus uma fita segurando o molde, cortei as duas laterais maiores. Aí agora aqui, ó, essa parte que tá arredondada, eu vou fazer na tesoura, que é mais fácil, tá? E aí, você vai cortar quem? Todo mundo junto. A folha mais o papel. Então, vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Tem que cortar as duas juntinhas, tá? Olha só. Eis que o meu molde está perfeito, tá? Esse jeitinho você vai fazer em todos os seus moldes. Todos que você for tirar para fazer as suas peças de cartonagem. Agora vamos às dicas. O que você... Olha só como ficou perfeito o meu molde. Aí é esse molde agora que eu vou usar para fazer qualquer porta-óculos, que esse aqui é o moldezinho do porta-óculos. Eu vou usar ele sempre para fazer o porta-óculos, tá bom? Agora, o que é que você vai fazer? Presta bem atenção. Olha só. Lembra que a gente fez um fichário? E nesse fichário você iria colocar a sua folha com as medidas e o molde. E aí você vai imprimir outro. E esse outro é que você vai usar para tirar o molde da sua peça. O que você pode fazer? Você pode colocar plásticos no seu fichário. Porque aí você coloca a folha que tem as medidas e as suas anotações. E no mesmo plástico você coloca o molde da peça. Porque isso é um arquivo da sua enciclopédia pessoal de cartonagem, tá? É importante que o primeiro passo que você faça sempre, ao fazer uma peça nova, é assistir e anotar. Porque é muito mais importante que você observe como a pessoa está trabalhando, observe as mãos, faça anotações do acabamento com a legendinha que eu já ensinei para vocês. Se você é novo aqui no canal, não faz aqui no Instagram ou no canal e não faz ideia do que seja essa bendita dessa legenda que eu tô falando, o que você vai fazer? Tem uma playlist lá no canal do YouTube que está escrito assim, comece a cartonagem por aqui, comece aqui na cartonagem. Lá tem um videozinho bem curto de eu explicando para você o que é a legenda, que facilita muito a sua vida, tá bom? Tem gente falando oi, né? Oi, Roi, Catita, oi, Shirley, oi, Giana, oi, Isa, Rosemarie, minha querida. Hoje não sei o que aconteceu, não entrou no YouTube, Kátia, então eu estou só aqui no Instagram mesmo. Não sei o que aconteceu. Eu faço assim, guardo meus moldes no plástico do fichário. Isso mesmo. Outra coisa, é legal que você faça o seu o seu molde no papel craft mais grosso ou no duplex. Por quê? Porque se ele for maior do que uma folha de sulfite, que é o tamanho do plástico, né? Você consegue dobrar e encaixar ele dentro e ficar tudo guardadinho,
tá bom? Isso ajuda muito. A Kátia falando que procurou bastante e não achou. Kátia, eu não sei o que aconteceu. O YouTube se rebelou hoje, eu resolvi fazer só aqui no Instagram. Entenderam, meninas? Viu como é fácil tirar o moldezinho da sua peça? Quando a peça é pequena, eu tiro o molde no papelão que eu tiver na minha frente mesmo. Quando ela é muito grande, eu tiro sempre no duplex ou no triplex e faço a dobra para guardar, tá? Apesar de que eu tenho uma pasta A2, que é de quando eu fazia designer, precisava ter, então eu coloco lá dentro, cabe quase todos os moldes, apenas alguns cortadinhos. Olá, Janina, seja muito bem-vinda. Muito, muito bem-vinda, minha linda. Janina também é aluninha. Ó, pra quem não sabe o que é o fichário, eu vou pegar aqui, ó. Tem um videozinho no canal, eu ensino a fazer esse fichário grandão. E aí nele você vai guardar todos os seus projetos para fazer a sua enciclopédia pessoal de cartonagem, tá? Por que pessoal? Porque se acontecer alguma coisa no YouTube, caiu a plataforma, não existe mais, no YouTube não existe, Instagram não existe nada, você consegue continuar fazendo cartonagem. Daqui a 10, 20 anos a gente não sabe como vai ser o online, não sabe como vai ser a vida, mas ali, guardadinho no papel, você vai ter tudo e sempre vai conseguir fazer. Eu tenho projetos lá de quando eu comecei, há 28 anos atrás, que eu ainda utilizo, e na hora que eu mostro para as pessoas o projeto pronto, todo mundo fala assim, nossa, que lindo! Não imaginava que dava para fazer isso. E é um projeto muito, 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 muito antigo, tá? Então é sempre bom você guardar. Esse fichário, gente, o projeto tá inteirinho, a aula inteirinha com detalhes lá no YouTube. Aqui no Instagram tem não tem no Instagram não, que o vídeo é muito longo. Mas ele tá completinho lá no YouTube, tá bom? Isso é válido para todos os projetos, ó. Esse aqui da caixa de morango, que ela é pintadinha dentro, tem a tampa e tem a base, então nesse caso você teria que fazer 2 moldes, tá? Tem esse aqui, ó, do porta-lixo. Esse buraco aqui, ó, também você vai fazer da mesma forma, vai imprimir, vai colocar em cima da folha e vai fazer os cortes, também a mesma coisa. Tem alguns projetos que eu ensino você a fazer um molde a partir de um prato, que é esse aqui, ó, o aqui é lencinho de papel, e aqui é porta absorvente. Para andar na bolsa, deixar no escritório, deixar no carro, para não ficar solto. Só que esse molde aqui, ó, eu ensinei vocês a fazer a partir de um prato. Então, tem um videozinho ensinando a fazer a partir de um prato também. E tem um molde exatamente desse para você tirar. Então, também dá. Outra coisa que você pode fazer, se você não quiser usar fita crepe, é fazer o quê? Antes de cortar o molde, igual a gente fez no comecinho, igual eu fiz para vocês aqui no comecinho da live, em vez de você colocar com fita crepe, o que você pode fazer? Você pode colar o molde em cima de uma folha, tanto faz de duplex, triplex, qualquer um deles, colar a folha e depois você vem e faz os recortes da volta. A única coisa é que você não vai poder colar e já cortar. Você vai ter que colar o molde, esperar um pouco, umas 2 horas mais ou menos, ele secar bem. Aí você vem e faz os cortes. Por que você precisa secar bem? Porque se o estilete não estiver bem afiado, na hora que você colou e você já for cortar, ele vai rasgar o seu molde, vai rasgar a folha de sulfite que você imprimiu. Então não vai ser legal. Então ele tem que estar muito afiado, você tem que ter bastante prática. E também na hora que você vai fazer com a tesoura a parte arredondada, também não vai ser legal, que pode ser que ele rasgue, tá bom? E aí você pode deixar o molde colado, tá? Uma coisa importante em todo molde que você fizer é você anotar do que é aquele molde. Porque se acontecer alguma coisa e os moldes se misturarem, você consegue saber do que é. Então, por exemplo, aqui, eu anotaria molde
porta-óculos interno e externo. Porque você sabe que é um molde só. Se são 2 moldes, às vezes tem projetos que é diferente a parte interna e a parte externa, eu colocaria assim, molde porta-óculos interno e no outro molde porta-óculos externo. Por quê? É fácil de você identificar depois. Você olha o molde, tá escrito só interno ou só externo, você sabe que tem mais um. Se já está escrito interno e externo, você sabe que só tem aquele. Então, são diquinhas para você fazer o molde da forma correta e também para o seu amanhã você ter essas informações guardadas de uma forma legal, que você consiga bater o olho, ler e você consegue tirar informações daquilo que você tem na sua mão, tá? Então, lembre-se, dá para colar e depois cortar, você só precisa esperar secar, tá bom? Eu uso muito quando eu vou fazer peças redondas, eu uso o compasso, mas nem todo mundo sabe usar compasso na hora que vai fazer o molde de alguma peça redonda. Principalmente que vocês afiam errado a ponta do compasso, né? Vocês deixam a ponta bem bicudinha e a ponta do compasso ela tem que ser chanfrada. Ó, do jeitinho que ela tá aqui, ó, tá vendo? Ela tem que ser chanfradinha. Acho que eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Ó, ela tem que ser chanfradinha, assim, ó. Ela tá de lado, ela não tá bicuda, porque senão a circunferência não sai na posição certa. Então, quando você quiser fazer um molde redondo, usa prato, tá? Dá pra usar numa boa o prato, é só colocar e riscar, que você faz um molde perfeito. E a maleta aqui, ó, eu ensinei as meninas a fazerem em cima de um prato. Esse aqui é um prato fundo, aqui, raso aqui de casa. A gente tirou todos os moldes e fez a peça inteira a partir do molde de um prato. Então, dá pra você fazer também. Outra coisa, quando você vai fazer peças arredondadas, que nem essa aqui, ó, o prato te ajuda na angulação, porque você precisa saber fazer uma peça redonda, por exemplo, com 5 de diâmetro, para poder pegar aquela angulação e transferir ela para o seu molde. Então, aprenda a tirar moldes a partir do prato, que sempre que você quiser fazer uma borda arredondada que nem essa, é só você vir com um pratinho e fazer a metade, depois a outra metade, tá? Para explicar com mais detalhes, tem um videozinho dessa peça no canal, e aí eu tô explicando com todos os detalhes como você fazer essa borda do porta-lenço absorvente, que é essa peça aqui, que tem o vídeo dela todinho no canal, tá bom? Agora a gente vai falar sobre as medidas para das espessuras do papelão. Porque uma amora perguntou para mim como é que ela sabe quando ela vai usar o Paraná, ou quando eu falo papelão Paraná ou papelão Orley, ou papelão cinza, não importa qual deles é, você pode usar qualquer um deles, tá? O que eu vou me prender mais são as gramaturas dele, tá? Então, quando a gente usa o papelão de 1 milímetro, quando a gente usa duplex ou triplex, e quando a gente usa craft, e quando a gente usa folha de sulfite. Como eu vou saber, Carol, qual desses acabamentos eu vou usar na minha peça? Como eu vou saber qual eu vou colocar na minha peça para que ela tenha um acabamento bonito, para que ela seja resistente, para que ela seja durável, mas eu não sei qual que eu vou fazer. A melhor indicação que eu posso te dar é, se você assistiu um vídeo ou aprendeu com alguém, aprendeu em algum lugar, da onde você tirar a receita, você vai pegar as instruções que a pessoa passou para você naquela receita. Então, por exemplo, essa peça aqui, o acabamento aqui interno está com duplex ou triplex, tá? A mesma coisa quando eu falei pra você sobre o papelão Paraná
o Orly ou o papelão cinza. É a mesma coisa aqui. Duplex, triplex ou cartão, você pode usar qualquer um deles. Tem um videozinho que eu coloquei no canal essa semana. Foi semana passada. Ixi, agora eu não sei. Ou é a semana que vem? Tem um videozinho no canal explicando sobre os papéis, quais são todas as diferenças do duplex em vez do duplex e por que você também não pode usar o cartão. Lá é para você se aprofundar mais ainda nesse assunto. Por isso que eu indico, às vezes, alguns vídeos também. O que acontece? Aqui eu fiz o acabamento com o triplex. Porque eu gosto dele, ele é maleável, eu consigo utilizá-lo e mesmo que eu o dobre, ele não fica com a marca do vinco, ele é bem macio para usar. Mas você também pode usar o duplex para fazer esse acabamento aqui. Por que nesse aqui eu não usei nem o craft e nem a folha de sulfite? Primeiro, que sempre que você for fazer uma peça, você precisa se atentar à estruturação que ela precisa ter. Por isso que eu indico, quando você for fazer uma peça, a primeira vez você pega a receita, né? Vamos fazer de conta que é uma receita de bolo. Pega a receita de bolo exatamente como está no vídeo que você assistiu. Depois que você fizer a peça, aí sim você pensa se talvez seja necessário ou seja interessante você fazer uma modificação, como que eu vou te explicar aqui. Então, primeiro você sempre vai assistir, vai fazer a receita de bolo, a receita da peça exatamente como você assistiu. Depois você pode fazer as modificações se você quiser, tá? Nessa peça aqui, por que o acabamento aqui é feito com o duplex, o triplex? Porque ele vai um botão aqui. E esse botão, na hora que você abre a perninha dele, ele fica aparecendo uma partezinha da ferragem para fora do botão. Se eu fizer o acabamento com o craft ou com a folha de sulfite, na hora que eu pôr a mãozinha aqui, ó, eu vou sentir a ferragem. Então, um dos principais motivos que a gente utiliza o triplex como acabamento das peças em cartonagem é porque ele, além de estruturar a peça, ou seja, aqui ele também tem a função de estruturar, de deixar essa minha abadura, ó, eu não consigo dobrar ela também serve para esconder a ferragem, tá? Aqui, nessa peça, que é o lixo para carro, também, ele não vai ferragem nenhuma, mas ele tem um acabamento no triplex porque ele precisa estruturar a peça. A peça tem que ficar firme. Por quê? Porque aqui a pessoa vai pôr celular, aqui a gente vai socar de lixo. Sim, eu já tive um desse usando no meu carro. A gente soca o lixo e empurra assim, ó. Aperta pra dentro. Que na hora que ele está cheio, isso aqui é só que ele caiba dentro, entendeu? Então ele tem que servir para estruturar. Eu não posso utilizar o craft nem a sulfite, porque senão a minha peça não vai ficar estruturada, entendeu? Nesse caso aqui do porta-óculos também, se eu usasse esse acabamento aqui de fora com o craft, não ia ficar legal. Por quê? Porque primeiro que a gente tem esse fole que faz a dobra aqui pra dentro e ia ficar aparecendo o tecido. Não ia ficar legal. Segundo, que a gente tem ferragem aqui também, ó. E terceiro, que ela precisa estar estruturada o suficiente para que a pessoa coloque o óculos, ou se ela quiser usar como mamil, que ela aperta, né? Ela segura na mão e a peça não desmonta na mão dela. Entendeu? Então, é por isso que todas as peças têm um acabamento, ou na grande maioria, né, ela tem um acabamento com o triplex ou o duplex, tanto faz. Tá bom? Alguém me fez uma pergunta, deixa eu ver aqui. Qual é a pergunta? Você lembra que na maratona da cartonagem eu falei que no começo usava papelão Paraná 60 colado um no outro? Então, quando usei ele sozinho, perdi uma peça que ficou toda torta. Mas por que ela ficou torta?
me manda a foto, porque às vezes ela ficou flambada pra fora porque você cortou no fio errado, não necessariamente por causa do papelão. Sabe por quê? Porque assim, muita gente fala que o papelão Paraná ele não é tão resistente, ele não é tão firme, uma série de coisas. Mas na verdade, você só não consegue ter gramaturas tão grossas quanto você consegue no papelão cinza com o papelão Paraná. O máximo que você consegue é de 1,9, que é o gramatura 60. Mais do que isso, não tem no papelão Paraná. Você só vai encontrar no cinza. Mas as peças ficam extremamente estruturadas. Olha só, aqui nessa live tem Viviane Miranda, que é a professora que ficou no meu lugar. Ela foi minha aluna por muitos anos e hoje ela dá aula no meu lugar lá no ateliê da minha mãe. E também tem Rosemarie, que é a Rosemeire Marques, que também foi minha aluna por muitos anos. E lá a gente sempre trabalhou com papelão Paraná. Ambas já venderam e já presentearam. E as pessoas têm as peças até hoje. A minha caixa de bijuteria que eu falo pra vocês, ela tem mais de 13 anos. 13 anos, fez 13 anos em março, então ela tem mais de 13 anos e ela tá em perfeitas condições. Então, Kátia, provavelmente ela ficou torta porque você cortou no fio errado, entendeu? Aí sim ela vai soltar, não vai ter jeito não. Não sei o que fiz, por isso eu optei pelo cinza. Mas não é isso que vai fazer a diferença dela, não. O papel triplex 350 é muito grosso. Eu vou ser sincera com você, Kátia. Eu compro o que tem disponível. Geralmente eu pego 280, 320. É o que tiver disponível eu uso. Não tenho muita frescura com papel nem com acabamento, não. Eu só me acostumei. Aí, ó, a Rosemary Marques falando verdade. Ela tá aqui, ó. Por isso eu te perguntei, como forrar uma lata de panetone com tecido? É só forrar. Eu coloquei um passo a passo aqui essa semana, tem as fotinhos, você consegue ver. Não tem segredo não, amor, eu só forrei. Eu vou pôr um vídeo a semana que vem no canal, que já tá programado, de como você forrar lata, né? Igual eu fiz com essa aqui, ó. Essa latinha aqui, ó. Como você forrar. Aí eu explico todos os detalhes nesse vídeo, tá? Eu te perguntei sobre como posso saber qual o peso que uma caixa de cartão... Ah, já vou falar sobre isso. Peraí, Pri. Calma que tá aqui na listinha. Não esqueci não, viu? Peraí. Tomar uma aguinha. Eu tinha outra coisa pra mostrar pra vocês que eu tinha que pegar aqui atrás que eu acabei esquecendo. Aqui. Agora, olha só. Falando sobre estruturação do papelão. Essa aqui. Ela é uma caixa de bis. Bis tem peso? Não. E aqui, nessa volta aqui, eu queria colocar esse tecido listrado. E eu queria que ele tivesse uma continuidade. Aí eu fiz o quê? Colei com o craft. Entendeu? Então, nesse aqui eu posso usar o craft. Por quê? Porque é uma peça pequena. E aqui em cima também eu fiz o acabamento com craft. Geralmente em peças pequenas, uma peça que eu quero uma continuidade e que eu quero baratear a peça, eu uso o acabamento em craft, que é como eu fiz nessa peça aqui. Mas na maioria delas, o acabamento é sempre com duplex ou triplex. Agora, qual a diferença entre o craft e a folha de sulfite? A folha de sulfite, além dela amassar com mais facilidade e enrugar com mais facilidade, ela, se você puxar com muita força, ela rasga. Coisa que o craft, na hora que você faz assim, ó, você pode puxar com bastante força que ele não quebra, ele não rasga, né? Então, por isso que na maioria das peças, quando eu quero esse acabamento, ela não precisa ser estruturada, como é o caso dessa caixa de bis, ela não tem necessidade de ser estruturada. E eu quero uma continuidade, como eu queria aqui na volta, eu uso o craft. Se o tecido é muito claro, aí eu uso a folha de sulfite, tá? Mas, Carol, então eu poderia usar sempre a folha de sulfite? Poderia, se você quisesse, só que assim, ela enruga muito mais do que o craft.
Porque o craft, não sei se vocês já perceberam, mas ele tem um lado que é brilhantezinho e um lado que é bem fosco. E esse lado meio brilhante, ele tem tipo uma resininha, sabe? E aí isso faz com que ele enrugue menos. Pelo menos ao ponto de eu passar cola, né? Passar a cola na peça e ela não... eu consigo passar a cola no papelão e pegar ela no papel, pegar o papel e colocar no tecido e esticar no tecido. Coisa que a folha do sulfite, na hora que você tá passando a cola, ela já tá enrugando. Então dá muito mais trabalho. Então, eu tenho essas variações, mas pela mão de obra mesmo, tá? Outra coisa que eu tava falando e esqueci, o triplex. Por que que eu optei por utilizar o triplex no lugar do duplex? Porque, em vez de eu comprar mais de um modelo de papel, quando eu produzi em grande quantidade, eu escolhi usar só um modelo. Eu falei, não, eu vou usar um só, porque não tem condição de eu ficar com um monte de modelo de papelão e um monte de modelo de papel. Vamos padronizar. Nessa de padronizar, eu escolhi o triplex, por quê? Primeiro que eu ministrava aulas presenciais e o triplex quebra menos. Então, facilitava na hora de eu ensinar. Segundo, que parte da minha produção era terceirizada, então eu enviava para outra pessoa as peças já cortadas com tecido cortado, a pessoa encapava, fazia os acabamentos, por isso que eu desenvolvia a legenda, e me devolvia e eu só montava a peça. Então, o que acontece? O triplex facilita que se você não tiver prática, ele não quebra com tanta facilidade igual o duplex. E também você passa a cola e coloca, ele enruga bem menos, justamente por ele ser triplex. Os dois lados são brancos, então ele é um pouco mais grosso, um pouco mais resistente, um pouco mais maleável. Ó como ele é molinho e não quebra. Então eu optei por usar o triplex por causa disso. Para mim, para eu poder terceirizar com outras pessoas e a pessoa não precisava ter muita prática, entendeu? Qualquer pessoa conseguia encapar com facilidade. Por isso que eu passei a usar o triplex, tá? Por que eu tô explicando isso? Porque muitas amoras falam assim, ai, Pro, mas eu não tenho triplex igual você, não vou conseguir fazer a caixa de não vou conseguir fazer caixas de cartonagem. Não, amor, você pode fazer com duplex, pode fazer com triplex, pode fazer com craft. Se a sua peça não precisa ser estruturada, você precisa só começar. Fazer alguma coisa já é o suficiente, tá? Se forrar com papel é necessário cobri-lo antes do craft ou de outro papel? Se forrar com papel, é necessário... Não precisa, Janina. Você pode fazer direto com o papel. A única coisa que você precisa lembrar que você precisa cortar ele maior. Vamos supor que eu quisesse fazer essa caixa com essa parte interna aqui, ó, em vez de ser com o craft forrado, se ele fosse com papel. Eu preciso lembrar que aqui eu preciso cortar um pouco maior o meu papel na hora de fazer o acabamento, entendeu? Então aqui eu corto na mesma largura, mas no comprimento eu corto um pouquinho maior, porque ele tem que fazer o acabamento aqui pra dentro. A mesma coisa essa volta. Se eu quisesse colar aqui um papel, em vez de tecido, eu teria que lembrar de cortar o meu papel 1 centímetro maior desse lado e desse lado, para poder abraçar a peça, e 1 centímetro maior aqui na base, para poder fazer o acabamento para dentro, tá? A Janine é minha aluna do curso. Se você for no módulo 8, módulo 9, workshop, tem a caixinha livro, aula número 4. Eu tô explicando muito bem sobre essas diferenças quando você vai usar pelúcia, quando você vai usar papel, quando você vai usar todos esses acabamentos. É possível forrar uma caixa com veludo? Maura, super possível. Você pode forrar com o que você quiser. Porém, tem algumas peças que dão mais trabalho, né? Alguns tecidos que dão mais trabalho. Mas você pode usar pelúcia, você pode usar cetim, você pode usar renda, você pode usar veludo, você pode usar o que você quiser. A única coisa é que alguns materiais vão te dar mais trabalho na hora de você fazer a peça. Se você vai fazer uma peça para você,
testa, faz, é gostoso, você trabalha com um tecido diferente, ver como ele é. Agora, se você vai fazer, eu quero uma cliente me pediu uma peça com veludo, ela quer 30 peças. Aí você já conversa com o cliente de forma que você o atenda, mas que ele não determine como você tem que trabalhar. Entendeu? Vou dar um exemplo para vocês. Você não chega no dentista e ele fala assim, aí você fala assim, ai, que legal, então, olha, coloca o aparelho aqui na minha orelha. Entendeu? Ou você não chega no médico e você precisa tomar um remédio, tomar uma injeção, aí você fala assim, eu não quero no músculo, doutor, eu quero na testa. Você não chega e fala isso pro médico, né? É a mesma coisa. Especialize-se, saiba o que você tá falando, porque na hora que o cliente chegar até você, você sabe oferecer o que ele quer, sem ele dizer como você tem que fazer aquilo. Entendeu? Outra coisa, veludo é muito grosso. Muitas vezes a peça não é feita de veludo, viu? Muitas vezes a peça é feita de camurça, que é um papel. Tem papel camurça. Então, depende do que você tá querendo fazer. Tem um videozinho no canal que chama Atendimento ao Cliente, que eu tô explicando como eu fiz o atendimento para uma cliente que até então chegou para mim falando assim, Carol, eu quero uma peça vinho com o meu logo bem grande e o nome da cliente. E aí eu explico e mostro o que foi que eu entreguei para ela, que foi realmente o que ela queria. Ficou muito mais bonita a peça. E se eu fosse fazer exatamente nas palavras que ela tinha me pedido, ia ficar uma catástrofe, entendeu? Então, é importante que você faça e você entenda como funcionam as coisas, o mecanismo da cartonagem e como você vai atender esse cliente, tá? Uma hora perguntou para mim do veludo. Agora, eu vou ensinar para vocês uma regrinha sobre... Entendeu, Maurinha? Que bom, minha linda. Agora eu vou contar para vocês uma regrinha de peso. Porque a Priscila, né, me perguntou quantos quilos aguenta como é que eu vou saber quantos quilos aguentam dentro de uma peça? Vamos lá. É o seguinte. Existe uma diferença entre peso e o tamanho, né? A área da peça. Vamos imaginar uma coisa. O que pesa mais? 1 quilo de ferro ou 1 quilo de pena? O que pesa mais? O peso é igual, né? Os dois têm o mesmo peso, 1 quilo. A diferença é o volume que a peça vai ter. Certo? Então, olha só. Quando a pessoa vai fazer vai te pedir uma peça que o peso vai ficar concentrado ali no meio, você tem que fazer uma peça bem pequenininha, bem estruturada, para que a peça aguente aquele peso pequenininho. Porque, por exemplo, eu não vou pegar 1 quilo de ferro e vou colocar no meio de uma peça enorme. Porque aí o que acontece? Ela vai quebrar bem no meio, certo? Na verdade, o que quebra é osso, vidro, né, prato, essas coisas de papelão, de papel, ele não quebra, ele cisalha. Por quê? Porque ele arrebenta a fibra, tá? Então, existe uma diferença entre quebrar e cisalhar. A quebra é quando há uma ruptura de uma coisa, igual a gente quebra osso, né? Há uma ruptura no meio da peça. No caso das peças de cartonagem, ela não quebra no meio, ela rasga, ela cisalha assim, né? Ela é como se a fibra dela tivesse assim, a fibra dela abre. Então, você precisa saber o quê? Vamos supor que eu pegue essa caixinha aqui, um exemplo. E
aí, essa caixa, eu vou pôr uma coisa muito, muito, muito pesada, uma bolinha muito pesada só aqui no meio. E vou deixar todo o resto da área dela vazia. Ela vai quebrar. Agora, se eu colocar uma coisa com o mesmo peso que tiver aquela bolinha, mas ela for distribuída dentro dessa área inteira, ela não vai quebrar. É a diferença de 1 quilo de pluma e 1 quilo de ferro. O quilo do ferro, ele vai estar condensado, o volume dele é pequeno, então ele vai fazer o peso só num ponto central. Em contraposição que 1 quilo de pluma vai ocupar a área inteira. Então ele não vai quebrar. Por que eu expliquei isso? Para você entender que o peso deve ser distribuído sobre a sua peça. Ele vai ser distribuído em toda a peça. Entendeu? Ou seja, quando você for fazer uma peça, você não pode fazer com que o peso fique em apenas uma parte da peça ou em outra parte da peça, porque a tendência de que ele quebre é muito grande. Entendeu? A Tupi falou que adorou essa explicação. Viu? Você sempre vai lembrar da história. 1 quilo de pena e 1 quilo de ferro. Então, o peso tem que ser distribuído dentro da sua peça. Na jornada da cartonagem, eu mostrei as maletas para vocês. E aí, eu falei que uma das maletas cabia em torno de 12 quilos, mais ou menos. E uma moça falou assim pra mim, nossa, cabe tudo isso! Olha só. Não é essa aqui. É essa aqui. Ela cabe em torno de 12 quilos. O que acontece? Olha só, presta atenção. 12 quilos são 2 pacotes de arroz e 2 pacotes de feijão de 1 quilo. É muita coisa, né? Só que olha só, se eu colocar aqui dentro 2 pacotes de arroz e 2 pacotes de feijão, vai cobrir a área inteira da peça? Não, vai sobrar espaço. Então aqui dentro cabe 12 quilos, desde que ele ocupe a área inteira da peça. Então é isso que vocês precisam saber, isso que vocês precisam lembrar. Só um minutinho, meninas. Desse jeito não vai dar. Você quer que eu pare? Não. Então, por favor, né? Desculpa, meninas, mas não tem condição nessa gritaria. Eu sou brava, viu? Vocês acham que não? Que eu sou um doce de coco, mas não sou não, viu? Eu sou brava. Deixa eu abrir aqui pra me mostrar pra vocês toda a área da peça. Ah, entendeu, prima? Não acabei ainda não, viu? Olha só. Aqui dentro eu já testei. Cabe um pacote de 2 pacotes de arroz e 2 de feijão, tá? Só que ele não ocupa a área inteira da peça. Fica pedaços da peça vazio. Então não pode. São 12 quilos, desde que distribuídos dentro dessa área toda. Entendeu? Eu não posso colocar um pacote de arroz aqui e aqui do lado colocar um pacote de pena, porque ela vai pensar para um lado e vai arrebentar de um lado, vai cisalhar de um lado, entendeu? Então, saber que o peso que cabe dentro da peça é o quê? É a distribuição dentro daquela área toda, tá? Isso é muito importante. Para peças grandes como essa maleta, a Isa fala que adora ouvir elas no fundo. Ah, vai vendo. Vai vendo. Então, o que acontece? Como é que eu calculo o peso da peça? Amor, não tem como calcular o peso exato da peça. O que eu fiz? Dentro desses 28 anos e oferecendo peças sobre encomenda para o cliente, eu comecei a entender que o que cabe e o que não cabe. Sabe? É a mesma coisa quando você começa a cozinhar, por exemplo.
Você sabe que determinado tempero combina por exemplo, eu sei que tomilho combina super bem com frango, fica super gostoso, mas e super bem com peixe, mas com carne vermelha ele já não fica muito bom. Por quê? Eu fiz, experimentei e eu não gostei do sabor. Então você vai entendendo como funcionam as coisas e vai sabendo o que cabe e o que não cabe. Muitas coisas eu pesei. Então, ao ponto de colocar alguma coisa pesada aqui dentro, fechar e ver a alça, o quanto aquela alça aguentava. Assim, não, isso aqui vai... E ver que ela começava a estourar. E não, isso aqui vai arrebentar, não vai dar certo. Então, foi muita coisa com o tempo que eu fui adquirindo esse conhecimento. Aí, eu desenvolvi uma regrinha. Você tem algum modelo de caixa de costura? Aí eu vou falando, eu vou ficando com sede. Se eu tenho algum modelo de caixa de costura, eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui é a caixa de costura. Ó. Timonita. Aí aqui tem um alfinete e aqui é pra pôr tesoura. Uma tesoura. Não tão grande quanto essa, né? Mas até cabe, ó. Vai? Meninas, precisa acabar porque aqui no Instagram tem tempo. E já é 9h16. Eu tenho 5 minutos. Então vamos lá. Eu desenvolvi uma regrinha. É a regrinha dos 70. Então, altura, largura e comprimento não pode passar de 70 centímetros. Senão eu preciso usar um papelão mais grosso. Então vamos fazer um exemplo. Aqui. Essa maletinha aqui, ela tem 25 por 35. 25 com 35 são quanto? 60. Ela só pode ter 10 de altura. Se ela tiver 15 de altura, eu já preciso usar um papelão de 2,5 ou de 3 milímetros. Ou fazer uma estrutura diferente na peça. Então, é sempre a regra dos 70 centímetros. Quanto mais alta a caixa, menor ela vai ser. E quanto maior a caixa, mais baixa ela vai ser. Então, por exemplo, se eu quero uma caixa com 5 centímetros de altura, eu posso fazer, por exemplo, de 30 por 30. Com 5 centímetros, de 32 por 32, com 5 centímetros de altura. Porque 32 por 32, ela vai ter 64. Com 5 centímetros, 69. Posso fazer. Agora, se ela tiver 35 por 35, com 5 de altura já dá 75. Já não posso. Eu preciso buscar outras opções para estruturar a caixa. Um deles é fazer com papelão mais grosso, tá? Outra coisa. Eu monto a caixa com o fundo em cima da lateral. 99% das professoras de cartonagem, eu não conheço outra pessoa que não seja eu, faz as estruturações erradas. Ela faz como? Eu tenho o fundo da caixa, eu coloco 2 laterais, depois eu ponho 2 laterais. Legal, na hora que você põe a peça no fundo, o que acontece? Ela pode estourar o fundo e estragar. O certo é você estruturar o fundo em cima da lateral. Fazendo uma analogia muito simples com vocês, é assim, é como se você montasse a caixa de papelão com o telhado dentro. Imagina, a parede de uma casa são as paredes, aí a gente vem com o teto, não é assim? O que a maioria das pessoas fazem? É como se você colocasse a parede e o teto ficasse assim para dentro. Entendeu? Isso não ajuda na estruturação da peça. Por isso que muitas peças de cartonagem vocês precisam fazer o quê? Aumentar a gramatura do papelão só por causa da posição que você coloca a montagem da peça. No canal tem um videozinho explicando os 2 jeitos, tá? Eu faço dos 2 jeitos porque às vezes eu compro o projeto pronto e o projeto pronto ele vem assim, então eu faço desse jeito. Mas quando eu desenvolvo o projeto sempre com o fundo em cima da lateral, não a lateral do lado do fundo, porque aí não ajuda na estruturação.
tá? Então, esse é um dos motivos de eu colocar o fundo sempre em cima da peça. E o que que acontece? A maleta, por exemplo, as minhas maletas, ó, você pode socar que ela não estoura, ó. Ela não estoura, ela não estraga e ela aguenta peso. Pra vocês terem uma ideia, estoura a alça, porque a ferragem não aguenta, mas a peça não estoura, tá? Então, Pri, usa a regrinha dos 70, tá bom? Eu gosto de explicar todos os modelos para vocês, porque eu gosto que vocês sejam libertas, né? Você escolhe aquilo que você quer. Então, é importante que você saiba um jeito, saiba outro jeito e escolha aquilo que for melhor para você. Vamos lá. Então, meninas, recapitulando, lembrem da regrinha dos 70, tá? Lembra da regrinha dos 70. Então, se a caixa tem 30 por 30, eu consigo fazer ela com 10 de altura. Se eu quiser fazer ela com 15, se eu quiser fazer ela com 20, eu já preciso trocar o modelo do papelão, a espessura do papelão que eu vou utilizar, tá? Outra coisa, na regrinha dos 70, não pode usar nem craft, nem folha de sulfite. A estruturação tem que ser feita com duplex ou triplex, tá? Não pode fazer com craft ou com folha de sulfite, tá? Ela vai servir... lembre-se sempre que o craft e folha de sulfite é para peças pequenas, para peças delicadas, para apenas um acabamento, tá bom? Outra coisa. Glorinha, uma pergunta. Posso colar 2 papelões de 1.9 quando não encontrar de 2.4? Pode sim, colar um no outro. Pode colar. A única coisa, Glorinha, que você tem que lembrar é que assim, quando ele for colado, você não vai conseguir fazer curvaturas nele. Então, assim, você colou, você não consegue depois curvar ele. Entendeu? A não ser que você... Mesmo que você tenha colado cortado, né, no fio do papelão para ele arredondar, ele não vai colar direitinho. O que que eu faço? Por exemplo, algumas maletas, a estruturação dela não é feita com um triplex, é feita com papelão Paraná de 1.0. Então, algumas maletas eu uso o de 2 milímetros na parte interna e na hora de fazer o acabamento, em vez de eu fazer o acabamento com o triplex ou duplex, eu faço com papelão de 1 milímetro. Então, ela fica com 3 milímetros de estruturação, entendeu? Mais o tecido, ou seja, fica bem firme, tá? Só para peça reta, Glorinha, só para peça reta você pode colar um no outro, tá? Porque para peças arredondadas não vai dar certo. Se alguém já falou para você que dá, não dá não, porque com o tempo ele vai soltar, tá bom? Outra coisa, você tem que fazer uma peça que dure um bom tempo para o seu cliente, né? Não que a peça vá durar a vida inteira, porque tem gente que é 8 ou 80, né? Ou acha que a peça de cartonagem vai ser descartável ou ela tem que durar uma vida inteira. Né? Nem o seu carro dura a vida inteira, nem o seu cachorro dura a vida inteira, nem a sua casa dura a vida inteira. Então, não adianta você achar que vai durar a vida toda as coisas. Mas ela tem que ter uma vida útil longa, dependendo da peça que for. Uma agenda, por exemplo, é feita para ser usada um ano. Um caderno é feito para ser usado um ano. Mas uma mala, um organizador, ele vai durar mais tempo. Então, você precisa lembrar de estruturar essa peça para que dure para o seu cliente. Principalmente de acordo com o modelo de peça que você vai oferecer e de acordo com o nicho que você vai atuar. Olha só, vocês, não sei, eu acredito que vocês tenham visto bastante ultimamente que tem muitas peças de cartonagem de luxo, cartonagem personalizada, né? Que são essas peças para aniversário. Para casamento, para lembranças feitas em quantidade. Essas peças, elas têm uma durabilidade diferente das peças, por exemplo, que eu ofereço. Porque elas são peças que podem ser mais finas, podem ser no corte vinco. Por quê? Porque você vai fazer em grande quantidade, você vai vender muitas de uma vez só, 50, 100. Então, ela tem que ser uma peça rápida,
fácil de fazer, mas ela não vai ter a mesma durabilidade que uma maleta, por exemplo, né? Ou que um porta-óculos. Então, vocês precisam saber essa diferenciação de quando você está oferecendo uma peça que é para um brinde, né, um aniversário, e você está oferecendo para a pessoa aquela peça que vai durar um certo tempo, mas não vai durar uma vida inteira, ou não vai durar alguns anos, né? Ela vai durar um período só, e uma peça que você faz que ela dura uma vida inteira, né? Ou dura muitos anos. Uma vida inteira é muito tempo, né? Mas ela dura muitos anos, tá? Por exemplo, essa maletinha aqui, eu fiz para o aniversário da minha filha mais velha, uma num modelo um pouco maior. Faz uns 3 anos isso. E todas as meninas que ganharam, inclusive a minha filha, ainda tem a maletinha. Coisa que se você faz no modelo que as pessoas estão fazendo hoje em dia da cartonagem personalizada, cartonagem de luxo, ela não dura esse tempo. Porque ela é toda de papel, ela é revestida com papel, ela tem o tema do aniversário, é uma proposta diferente. Então, o que acontece? Ela não precisa de tanta estruturação. Por que eu tô falando isso? Para vocês entenderem as diferenças que existem na cartonagem e principalmente para você entender o que você vai oferecer para o seu cliente. Porque, por exemplo, uma mãe que chega para você entregar para ela uma maleta que ela quer que seja feita para decoração do filho dela, ou que ela vai usar na maternidade, ela quer que essa maleta dure pelo menos uns 6, 7 anos, que é até a hora de quando ela vai trocar a decoração do quarto dessa criança. Isso é o que eu ofereço. Agora, é diferente aquela mãe que quer que você faça uma lembrancinha para o aniversário de 1 ano do filho, mas ele não precisa durar até o aniversário de 2 anos do filho. Vocês entenderam a diferença? É importante que vocês saibam essas diferenças dentro da cartonagem. E conheçam todas elas, por favor. Por quê? Porque assim você consegue oferecer para o seu cliente o que ele pede. Então, uma mãe que te pede uma maleta para decorar o quarto ou para ela levar na maternidade, vai durar tanto tempo. Agora, depois, no ano seguinte, essa mãe pode continuar sendo sua cliente. Para você oferecer o quê? As lembrancinhas do aniversário de 1 ano. Mas é do aniversário de 1 ano, não é para durar até o aniversário de 10 anos da criança. Entendeu? Então, entendam essas diferenças e analisem dessa forma mais crítica quais são todas as diferenças dentro da cartonagem. Porque tudo é cartonagem, mas nem tudo é a mesma coisa. Entendeu? Vamos fazer uma analogia de novo, igual a pena e o ferro que eu falei para vocês no comecinho da live? A mesma coisa. É igual arroz branco, arroz negro, o parbórico, o integral, o de risoto, é tudo arroz. Mas cada um deles tem uma finalidade e ele vai te dar um efeito final diferente, tanto no sabor, quanto na textura, quanto no resultado final do seu prato. É a mesma coisa na cartonagem, entendeu? Tudo é cartonagem, mas nem tudo é a mesma coisa, entendeu? Porque são funcionalidades diferentes, tá? Oi, Ritinha, boa noite, minha linda, tudo bem? A Kátia falando durabilidade, exatamente, são as diferenças. Uma peça de cartonagem não precisa durar 30 anos. Mas quando uma mãe pede para decorar o quarto do filho, ela quer que dure pelo menos até a próxima troca da decoração, que é cerca de 5 ou 6 anos. Entendeu? A pessoa te encomenda uma agenda, o ideal é que ela dure pelo menos 1 ano inteiro. Mas uma lembrancinha de um aniversário, ela pode ter uma durabilidade menor. Então, você pode usar um papelão mais fino, pode fazer um acabamento com papel. São outras coisas que você vai conhecendo e vai atendendo o seu cliente. Tá bom? Meninas? Ah, obrigada, Catita. Muito obrigada, viu? Ah, Kátia, papelão couro 100 funciona? Não, não funciona para estruturação não, Kátia. Porque ele é muito... Ele é flexível, né? Ele não funciona... Desculpa, ele não funciona para acabamento. Ele funciona para estruturação de peças arredondadas. Tá? Então,
não é a mesma coisa. Você pode usar o papelão 100, tanto faz o cinza quanto o Orley ou o Paraná, mas o couro não. Até porque o couro ele é mais caro, então você vai desperdiçar um material numa estruturação que não vai servir, tá bom? Deixa eu ver a minha listinha aqui, que eu tinha tanta coisa pra falar. Falei dos moldes, falei da medida, falei da regrinha dos 70. Falei do uso das peças para acabamento. O método de montagem também é muito importante. A distribuição do peso. Meninas, lembrem-se sempre da pena e do ferro, tá? Essa historinha da pena e do ferro vai ajudar vocês demais a lembrar sempre dessa regra, tá? A Rita, Carol, que maleta é essa? Essa aqui chama maleta Giovana, tá lá no módulo 8 do curso. Ritinha, você é aluna, você pode pegar ela lá. Tem como fazer ela lá no curso. Se não achar, depois você me manda um WhatsApp que eu te mando, te falo exatamente que o módulo tá, mas eu acho que é no módulo 8, que é o bônus, tá bom? Meninas, pra finalizar, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Tem muita coisa que eu não consigo colocar aqui no Instagram, eu coloco só lá no YouTube, porque é uma plataforma específica de vídeos. Então, por favor, se você tá interessada, clica no linkzinho aqui da biografia, você já vai direto pro canal do YouTube. Outra coisa, a nossa enciclopédia de cartonagem, onde tudo é colocado na sequência, é muito fácil para você fazer as buscas quando você precisar de um conteúdo, é o canal do Telegram. Ele é uma delícia. Para quem não conhece, ele é tipo o WhatsApp, só que é um canal que eu vou colocando tudo na sequência. Quando você precisa procurar alguma coisa, é só você colocar ali na ampulhetinha de busca e você consegue achar todos os links, PDF de moldes eu coloco lá, medidas, tá tudo lá. Então, se você ainda não tá no canal do Telegram, recomendo fortemente que você entre também. Tirando a Angélica, Rose, Rosana, Rita, que são todas as minhas aluninhas lindas que estavam aqui me acompanhando, amo demais vocês. Raquelzinha, muito obrigada. Vocês já são alunas, eu vou contar as novidades para vocês na aula de domingo. Quem ainda não é aluna, por favor, se cadastra, porque semana que vem tem novidades e vai receber com antecedência essa novidade quem tiver cadastrada. Se você já precisa se cadastrar mais, tá? Porque eu vou enviar para toda a minha listinha. Isso é só para quem não se cadastrou ainda ou para quem não é aluna. Muito boa noite para vocês também, Rosana, Raquel, Angélica, Rita, Rose, Vivi, Kátia, Josi. Muito boa noite, meninas. Imenso beijo. E até segunda com vídeo novo no canal. E quarta-feira que vem de novo a gente tá aqui com a live. Tá bom? Imenso beijo, paixões. Tchau.